Olá, queridos alunos, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Diego Duarte, professor de Geografia, e hoje vou estar trazendo para vocês o assunto sobre a deriva continental e as placas tectônicas. A partir do século XX, o cientista alemão Alfred Wegener desenvolveu uma teoria chamada de deriva continental, onde foi aí que se originaram os estudos sobre a teoria dos movimentos das placas tectônicas. Nessa teoria, ele afirma que antigamente todos os continentes eram um único só, denominado Pangeia. Então foi a partir dessas observações no continente onde ele observou que a América se encaixava quase que perfeitamente na África como um grande quebra-cabeças. Então, a partir desse momento, ele começa a desenvolver essa teoria de que os continentes estariam em movimento. Bom, como vocês podem observar na imagem ao lado, é a imagem do cientista Alfred Wegener, que foi o responsável por dar início aos estudos sobre as placas tectônicas, né? Bom, nessa imagem vocês podem observar o supercontinente que o cientista mencionou na sua teoria. É o continente Pangeia. E como vocês puderem observar na imagem, é como se todos os continentes estivessem juntos. É como se fosse um grande quebra-cabeças, entendeu? Como ele mesmo afirmava na teoria. Aqui nessa segunda imagem, já seriam os dois continentes divididos, que seria a Laurásia e a Gondwana, que foram os dois continentes formados há 230 milhões de anos. O continente Pangeia teria começado a se dividir em dois grandes blocos. Esses dois blocos também teriam se afastado lentamente um do outro e se fragmentado, até formar todos os continentes que nós temos até hoje. Muito bem, queridos alunos. Aqui nessa imagem que vocês veem ao fundo, mostra o processo de como foi essa divisão dos continentes, desde a Pangeia até a sua primeira subdivisão em dois continentes, até chegar nos continentes que nós temos até hoje. Observe muito bem a animação, a forma como os continentes se encaixavam e foram se dividindo. Essa imagem tenho certeza que vai ajudar vocês a entender um pouco mais sobre esse processo da divisão dos continentes, a partir da teoria das derivas continentais. Bem, queridos alunos, resumindo então, o que seriam placas tectônicas? As placas tectônicas são porções da camada externa da estrutura da Terra, chamada de litosfera, onde estão localizados os continentes e os oceanos. Essas placas tectônicas movem-se sobre a camada inferior mais fluida da Terra, chamada de astenosfera. Como nós podemos explorar um pouco na imagem ao lado, vocês puderem observar na legenda, lá no número 4 está a litosfera, e lá no desenho, no número 4, você consegue delimitar muito bem. Bom, o número 4, que é esse bem aqui, ó, que é a camada da litosfera, ela se move, bem que ela pega toda essa região aqui, tá? Tudo isso aqui é a litosfera, e ela se move sobre a atenosfera, que é essa camada aqui, ó, a camada número 5. Então, essa camada 4, ela está se movimentando, ora se aproximando uma placa da outra, ora se afastando, porque ela está se movimentando sobre essas outras estruturas aqui da Terra. Bom, então como seria esse movimento das placas tectônicas? Bom, na litosfera, ela é composta por materiais rochosos denominados de placas tectônicas. Então, essas placas elas flutuam sobre o material do manto, movem-se muito lentamente, cerca de alguns centímetros por ano apenas, ora se aproximando, ora se afastando, como já mencionei anteriormente. Então, esse movimento ele é causado pelas correntes de convecção por meio das quais os materiais mais quentes do manto, como vocês podem observar na imagem, o manto, sobem perto da base da litosfera. Então, ao chegar, eles perdem calor e descem, dando lugar aos materiais mais quentes que estão subindo.
As correntes causam o deslocamento dessas placas, como podemos observar na ilustração. O limite entre as placas tectônicas em movimento, eles podem ser convergentes, quando as placas se chocam umas com as outras, divergentes, quando há um afastamento dessas placas, ou transformantes. Transformantes são aquelas placas que se atritam lateralmente, onde uma vai para um lado e a outra vai para o outro. Então, esses movimentos das placas tectônicas, eles contribuem para a modificação das mais diversas formas da paisagem na superfície terrestre. Bom, então como seriam esses limites, né? Já falei que eles são divididos em limite divergente, limite transformante e limite convergente. Bom, os divergentes eles ocorrem quando as placas traçam um movimento de distanciamento entre elas, ou seja, quando você tem duas placas e elas estão nesse sentido, causando o afastamento entre elas. Então, esse movimento ele é realizado no sentido horizontal. Então, esse limite ele possui três estágios. O primeiro é a abertura de um oceano resultante da fratura dessa crosta. Então, quando ela quebra, surge um oceano, fazendo com que a água invada a área e forme lagos. O segundo estágio apresenta uma fragmentação total da formação de dois continentes separados por um oceano, além da continuidade da atividade vulcânica devido à elevação do magma. O resultado da atividade magmática cria o terceiro estágio, quando há a formação de oceano. Como vocês podem observar, na primeira imagem lá em cima, que ela mostra muito bem o que seria esse limite divergente. O limite divergente é esse aqui, ó. Esse primeiro. Vocês podem observar na setinha que essa placa está indo para um sentido e essa placa está indo para outro sentido, ocasionando uma fissura aqui na crosta terrestre, ocasionando a fuga desse líquido magmático do interior da Terra. Bom, temos também o limite convergente. O limite convergente nada mais é do que o encontro de duas placas tectônicas, diferente do exemplo anterior. No exemplo anterior, nós vimos que essas placas elas se afastam. Já nesse outro tipo de limite, que é o convergente, não há um afastamento, há um encontro dessas placas, ocasionando aí a sobreposição de uma sobre a outra. Uma vai subindo e a outra vai fazendo esse movimento de descida, como se vocês observarem, no sentido que essas setas estão fazendo. Essa placa aqui, ó, ela está fazendo esse sentido, certo? E a outra placa está fazendo esse outro sentido aqui. Elas estão indo de encontro. Essa aqui está indo para baixo e essa outra placa está fazendo esse limite. E essa outra placa está fazendo esse movimento para cima. É nesse limite convergente que são originados as cadeias de montanhas, como por exemplo no Chile nós temos o exemplo da Cordilheira dos Andes. Bom, meus alunos, e por último nós temos os limites transformantes. Limites transformantes é essa imagem bem aqui no meio, que eu vou marcar aqui para vocês. Ó, essa é a imagem dos limites transformantes. Podemos observar a ocorrência dos limites transformantes em locais com deformidades. Aqui as placas tectônicas deslizam-se uma em relação à outra, sem convergência ou divergência. A movimentação das placas pode ocorrer por causa da energia que é liberada na extensão desses limites. Assim, a possibilidade de acontecerem terremotos dos mais perigosos nesses limites transformantes. Assim como a gente pode observar na imagem, ele é um limite que ocorre esse movimento das placas tectônicas de forma lateral, sem divergência e nem convergência. Bom, meus queridos alunos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um resumo de um pouco que está disponível para vocês
no material impresso que vai ser entregue. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de fazer as atividades, viu? Ah, e outra coisa. Fique em casa, tudo bem? Muito obrigado.